como está projetado, foi anunciado inclusive nas redes sociais da igreja, nós vamos ler e expor o capítulo 3, versos de 1 a 11. A carta de Paulo aos Colossenses, como toda a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e está diretamente conectada com aquilo que nós lidamos em nossa vida cotidiana. É verdade que, por momentos, alguns dos textos da palavra de Deus parecem se aproximar mais com as experiências que nós estamos lidando, seja em termos pessoais, como igreja, como sociedade, porque alguns dos temas com os quais lidamos podem estar sendo tratados mais diretamente por alguns dos textos das Escrituras. E eu creio que a carta aos Colossenses é um desses textos. Ela está bastante próxima, está lidando com bastante dos assuntos com os quais nós lidamos em nossos dias, em especial falando de cristãos, no Brasil, por exemplo, lidando com, muitas vezes, confusões em meio ao Evangelho ou misturadas ao verdadeiro Evangelho. E o apóstolo Paulo, apenas para situar os irmãos antes da leitura, ele escreveu essa carta para uma igreja, para cristãos que estavam sendo ameaçados, estavam sendo corrompidos por falso ensino. Esse falso ensino, às vezes chamado na teologia de heresia colossense, ela não é muito bem delineada, não tem um corpo escrito sobre ela, mas ela pode ser vista nas expressões, nos assuntos tratados pelo apóstolo Paulo, que ele era um falso ensino ligado muitas vezes a um misticismo, uma espécie de superstição herdada do mundo greco-romano. Muitos desses cristãos eram pessoas que vieram desse mundo greco-romano. Esse falso ensino colossense também tinha elementos que se confundiam com o antigo judaísmo, uma prática ascética, uma promoção, uma exigência de uma restrição não só alimentar, mas em muitos aspectos sobre o que fazer e o que não fazer. Paulo chega a falar sobre o não toque, não faça, como uma característica dessa corrupção, desse falso ensino. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta com esse intuito. E no capítulo 3, ele vai iniciar a parte prática da carta, a aplicação do ensino que ele vai apresentar anteriormente. Eu queria ler, antes de eu mencionar um pouco do capítulo 2 como base para o 3, mas vamos ler os versos 1 a 11 de Colossenses 3. A minha versão, eu esqueci de comunicar aos irmãos do multimídia, a versão que eu estou lendo é Almeida século XXI. Mas os irmãos podem acompanhar na versão dos irmãos, creio que vai ser claro onde eu estou lendo. Capítulo 3 de Colossenses 1 até o 11. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, que a tua palavra nos conduza à verdade que ela apresenta e teu Espírito possa nos ensinar, iluminando a mente, Senhor, e tomando cativo o nosso coração. Que não só sejamos ouvintes da tua palavra, mas praticantes daquilo que ela tem a nos ensinar. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. No capítulo anterior, Paulo, especialmente a partir do versículo 8, se você observar isso na sua Bíblia, ele estava argumentando que o que aqueles falsos mestres que ainda há pouco mencionei apresentavam como uma espécie de melhoria ou avanço do Evangelho,
na verdade, era um retrocesso. Aqueles falsos mestres estavam vendendo a ideia de que o que eles ensinavam era uma espécie de evolução, uma melhora do que aquilo que os colossenses aprenderam. Os colossenses foram evangelizados, ensinados, discipulados por Epáfras, um pastor, possivelmente fruto do ministério de Paulo em Éfeso. E Paulo escreve àqueles irmãos dizendo, olha, o que eles promovem para vocês como um avanço, como uma melhoria, como uma espécie de amadurecimento cristão, não é, pelo contrário, um retrocesso. Por quê? Porque, na verdade, eles estão roubando de vocês a plenitude do evangelho na vida de vocês e a convicção, daí essa ideia do título, da supremacia e da suficiência de Cristo. Cristo não só é superior, ele é supremo, como ele é suficiente. Plenamente suficiente para a vida cristã. Então aqueles irmãos, ao seguir os falsos mestres, eles estavam sendo roubados disso, e assim a sua liberdade como cristãos estava sendo enfraquecida, até o ponto do risco de perdê-la. Alguns aspectos que estavam ali sendo apresentados se assemelham a questões dos nossos dias. Obviamente, devido a proporções, mas os desafios são os mesmos. Por exemplo, ainda em nossos dias, nós temos pessoas propondo mesclar ao Evangelho o retorno de práticas do Antigo Testamento. Não é verdade? Há muitos querendo, em nossos dias, trazer para dentro da vivência cristã, da vivência do Evangelho, a Arca da Aliança. A ideia de promover uma elite sacerdotal, negando, por exemplo, o sacerdócio universal de todos os cristãos. Há pessoas tentando reviver em nosso meio festas, rituais, dietas, que tinham o seu propósito e o seu lugar na antiga aliança, como faziam em Colossos. E Paulo, inclusive, vai tratar de cada um desses temas. Há também, dentro da igreja de nossos dias, assimilar dos desafios que estavam ali em Colossos e no mundo greco-romano, até de forma geral, pessoas misturando em nossos dias filosofias engenhosas, muitas vezes tentando diluí-las em meio à fé cristã, promovendo o que muitas vezes é chamado de releitura do Evangelho, que na verdade é uma corrupção do Evangelho, tentando fazer com que o Evangelho afirme aquilo que ele objetivamente nega. Como, por exemplo, em nossos dias, o avanço da diabólica agenda progressista, muitas vezes cooptando parte do movimento evangélico, fazendo com que homens que se enunciam, se declaram pastores, digam coisas como se estivesse na Escritura, quando a Escritura diz exatamente o oposto. Spurgeon chega a dizer, e Spurgeon falou isso no século XIX, que a carta aos Colossenses parece que foi escrita ontem, porque ela está tratando de temas, o apóstolo Paulo está tratando de temas que estavam ali presentes, mas, meu irmão, essa proximidade com a realidade é porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e porque o coração humano, desde a queda, ele sempre volta, ou ele está circunscrito a voltar aos mesmos temas, aos mesmos problemas, como alguém que corre atrás de si mesmo, da sua própria sombra. Paulo vai terminar o capítulo 2 dizendo, olha para o versículo 23 na sua Bíblia, tais coisas, olha o que vai dizer, essas coisas, na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria, em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Ele diz, essas listas de coisas, essas regras impostas às céticas, essas festas e rituais, essa superstição, elas propõem te ajudar a lidar com os seus problemas e pecados. Elas têm aparência de devoção, mas elas não podem. Elas não podem. Se a sua versão, por exemplo, for a Ara, se eu não me engano, as pessoas que aparecem, elas são ineficazes contra as paixões sensuais, as paixões da carne, as concupiscências, elas são ineficazes. Esses elementos externos, como uma espécie de amuleto ou superstições, não podem controlar essas coisas. Paulo olha para aquele cenário e ele alerta aqueles irmãos contra essas ameaças, a fim de que eles não abandonem Cristo em troca dessas coisas. Ele faz alerta, por exemplo, nessa carta, e o capítulo 3 está encapsulado nisso, ele faz um alerta contra o legalismo. Por quê? Porque Cristo é superior às cerimônias. Ele faz um alerta contra as inovações. Por quê? Porque Cristo é suficiente se comparado com as invenções humanas. E ele faz alerta contra a rigidez ascética. Por quê?
porque o cristão ele está cativo a Cristo, não aos homens. Ele é um cativo do Senhor Jesus Cristo, o seu Senhor, e não dos homens. Por isso que depois de 2 capítulos tratando de doutrina, Paulo vai passar a questão prática que essa doutrina exige dos cristãos. O que se espera desses que creem naquilo que ele estava relembrando aqueles irmãos? Eles deveriam crer corretamente para que a vida deles demonstrasse que eles pertencem a Cristo. Ortodoxia, ou seja, a crença correta, e ortopraxia, a prática correta que vem dessa crença. É a sã doutrina, ela tem esse nome porque ela gera saúde, ela é sã doutrina, e a vida que emana da sã doutrina. Esses dois aspectos da vida cristã nunca existem um sem o outro. Por um lado, há um risco de nós nos apegarmos ou buscarmos praticar uma vida cristã apenas da doutrina, do ensino, do conteúdo para a mente. O resultado pode ser uma fé árida, sem vida, porque não tem relação com a realidade. Mas há igualmente um outro risco, uma outra questão de mesmo grau de periculosidade para nós. É a ênfase numa prática de vida cristã sem teologia, sem doutrina, que vai resultar em moralismo ou em ativismo religioso, desorientado, sem consistência. E é por isso que Paulo vai, no início da parte prática da carta, lembrar aqueles irmãos, diante de tudo que ele acabou de ensinar, relembrar aqueles irmãos que Cristo é suficiente e supremo, como então eles devem viver? Com uma mente sujeita a Cristo, com um coração cativo a Cristo, e com um comportamento que honre a Cristo. E é isso que ele vai apresentar nesse texto que lemos. Observe, por gentileza, novamente, os 4 primeiros versos do capítulo 3. Onde Paulo vai argumentar com aqueles irmãos a necessidade de uma mente sujeita a Cristo. Diz assim os primeiros 4 versos: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Perceba que ele começa com já que fostes. A Ara traz a palavra portanto, para nos ajudar a identificar aqui uma conexão com o que havia sido ensinado. Especificamente com o versículo 20 do capítulo 2. Se você olhar para o capítulo 2, o verso 20, ele tem uma construção que no português é próxima, mas no texto original ela é exata, a mesma construção. A ideia do capítulo 20, versículo 20 do capítulo 2 é: já que morrestes, e agora no capítulo 3, verso 1, já que ressuscitastes. A ideia de que vocês morreram, o que se espera que aconteça. Que vocês ressuscitaram, o que se espera que aconteça. É a mesma construção. Ou seja, há uma conexão entre o início do capítulo 3, entre a prática, com o que ele acabou de argumentar, o coração do seu argumento do capítulo 2. Eles morreram com Cristo. Se morreram com Cristo, estão livres das exigências impostas pelas regras de homens. Mas como ressuscitaram, estão obrigados a viver de acordo com esse novo status. Olha que interessante. Eles estão livres de algo, estão apegados, aprisionados a outro. Estão livres dos temores, das imposições humanas, porque eles morreram. Mas estão obrigados a seguir a Cristo e a sua vontade, porque ressuscitaram com Ele. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. É uma questão condicional. Ou seja, já que ressuscitaram com Cristo, se isso é verdade, se vocês nasceram de novo em Cristo e com Cristo, devem então viver dessa maneira. Ao lembrar os cristãos do seu status de ressuscitados, o apóstolo revela uma responsabilidade: buscar coisas do alto. Alguém pode pensar, mas pastor, será que isso não é uma proposta de fuga da realidade? Vou pensar apenas nas coisas do alto, não da terra. Não. Paulo está falando sobre a fonte, a origem daquilo que deve domar, controlar e alimentar a nossa mente. É a fonte, é a origem. Ele está falando do fonte ou o local,
a fonte de todo o conhecimento que deve controlar e conduzir a nossa mente é o Cristo ressurreto no seu trono. E esse é o ponto de transição que, inclusive, conecta o que Cristo fez como sendo muito mais do que suficiente. Ele é salvador suficiente para nós. Ele nos salvou por uma obra perfeita. E agora nós somos chamados a viver de acordo com essa obra, com essa graça recebida. E essa nossa nova vida, nós somos chamados a experimentar, a praticar. Ela não é guiada, ela não é firmada na nossa própria força. Não é por meios humanos que os falsos mestres ensinavam. Não é apenas porque os falsos mestres diziam, olha, você quer ser mais espiritual? Não coma tal coisa. Ou não toque nisso, ou pratique esse ritual de purificação. Não é assim, Paulo está dizendo, não é assim que vocês vão lidar com as questões do pecado. Não é assim que vocês vão lutar com a sua velha natureza. Mas é porque Cristo está ressuscitado no seu trono e vocês ressuscitaram com Ele. A mente de vocês está cativa a Ele. Ele é a fonte de tudo para que vocês lidem com essas questões. Cristo está vivo e essa é a razão da confiança. Ele governa tudo e em todos. Eu citei Charles Spurgeon, e eu vou citá-lo talvez algumas vezes nessa mensagem, porque eu lembro quando estudava a carta aos Colossenses, eu cometi um erro, encontrei um sermão do Charles Spurgeon. É um erro porque a vontade que eu tive era de pregar os sermões dele todos, né? Eu falei, Senhor, eu vou ter que parar a leitura agora, preciso eu estudar, depois eu volto. Porque senão você me diz, irmãos, Spurgeon falou, abre aspas e... Mas olha o que ele vai dizer, preste atenção nisso, ouça, por gentileza. Seu Senhor e Mestre subiu para o céu. Você professa que Ele te representa e que você subiu nele e com Ele. Então, não busque as coisas que são aqui de baixo, coisas da terra, mas viva de acordo com onde está a sua vida. Onde estiver o seu tesouro, que lá esteja o seu coração também. Aqui parafraseando e conectando ao texto de Mateus 6:21, quando Jesus Cristo disse, onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. O imperativo do versículo 2, o versículo 2 começa nas traduções geralmente com o imperativo, pensai, ele é uma explicação do primeiro. Se no versículo 1 ele disse, já que vocês ressuscitaram, buscai, o versículo 2 diz, então pensai. A busca que o apóstolo Paulo aqui se refere à busca de voltar-se com a mente para Cristo, que do alto deve ser a fonte de todo o pensamento do cristão. Precisamos, meus irmãos, saturar a nossa mente com as Escrituras, a fim de sermos tomados por elas em nossos pensamentos. Alguns teólogos chamam isso de discipulado para a mente. Alistair McGrath é um dos que fala assim. A ideia de que nós estamos discipulando a nossa mente. Como discipulando a nossa mente? Encharcando-a com a palavra de Deus. Se Cristo é a fonte viva, para que a nossa mente seja alimentada, a sua palavra é o meio que ele realiza esse alimento, precisamos encharcar, saturar as nossas mentes. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, capítulo 10, ele vai mostrar aqueles irmãos que a maneira como os cristãos lutam, não são com armas humanas. Ele vai dizer, capítulo 10, versos 4 e 5, 1 Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossas armas são o conhecimento de Deus, que toma toda a mente para que ela seja cativa a Cristo. Para isso, meus irmãos, é necessário intencionalidade de nossa parte em preencher a nossa mente com o padrão bíblico. Não é isso que o apóstolo Paulo ensina na igreja de Filipos, dizendo àqueles irmãos do capítulo 4 que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é algum louvor, que é justo, que é puro, é isso que deve ocupar a mente daqueles irmãos. Isso não era a defesa de um misticismo ou de um gnosticismo que nasceria posteriormente, a ideia de que o conhecimento liberta. Não, de forma alguma. Paulo quer que aqueles irmãos entendam apenas que Cristo ressurreto, que governa do céu todas as coisas, deve governar as mentes deles também. Logo, eles devem pensar segundo o padrão do seu Senhor. Nós vamos viver, então, na terra, nesse mundo, segundo esse padrão. MacArthur vai explicar isso de forma simples, porém, creio eu, importante. Quando cristãos começam a ver de forma celestial,
eles viverão de forma a expressar seus valores celestiais nesse mundo, para glorificar Deus. Uma mente cativa a Cristo, que pensa segundo o padrão de Cristo, manifesto na sua palavra. Para isso, antes de nós avançarmos, apenas proponho considerarmos, meus irmãos, a necessidade de nós pensarmos segundo o padrão de Deus expresso na sua palavra. Para isso, precisamos submeter a nossa mente a Cristo por meio dessa mesma palavra. Quanto mais você se alimentar da Escritura Sagrada, menos você ficará sujeito às influências deste mundo. E muitas vezes nós observamos irmãos nossos que estão sendo cooptados por falsos evangelhos e por falsas filosofias, e nós podemos rastrear a raiz do problema com pouco preenchimento da palavra de Deus. Nós não precisamos apenas combater o falso evangelho e as falsas filosofias, precisamos fazer isso e encorajar esses irmãos e lembrar nós mesmos que é pelo alimento da palavra de Deus nós lidamos com isso. É pelo alimento, a mente sujeita a Cristo. O que o mundo à nossa volta precisa, meus irmãos, é de pessoas com a mente dominada por Cristo. É isso que esse mundo precisa. Esse mundo não precisa de gente com a chamada opinião própria, que na verdade fica apenas repetindo o que o mundo já fala. Como câmaras de eco, que o mundo fala e eles reverberam. Não, o mundo não precisa disso, ele precisa de gente, de povo de Deus, com mente dominada por Cristo. E essa mente, que é a mente de Cristo em nós, ela tem um caminho, só um caminho, não tem atalhos. É pela palavra de Deus que o Senhor estabeleceu constituição na nossa mente, nos alimentando dela, lendo, meditando nela, para que ela torne então a nossa visão de mundo adequada à palavra de Deus, uma mente cativa a ele. Mas a fé cristã não é só da mente. A fé cristã não é só uma filosofia. Há um aspecto da vontade, da volição, existem as emoções, existe todo um aspecto para além da razão, igualmente importante. Por isso Paulo, a partir do versículo 5 até o 7, vai falar sobre um coração submisso a Cristo. A ideia de que os valores e os amores do coração devem ser substituídos por amor e pelos valores de Cristo. Versículo 5, portanto, eliminai, olha outro imperativo, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias nessas coisas. A mente cativa a Cristo no céu, mas ainda estamos com nossos membros na terra, sujeitos às tentações desse mundo. E o antídoto é fazer com que essas coisas, as tentações desse mundo e a nossa velha natureza dentro de nós possam morrer, para que o nosso coração seja cada vez mais submisso a Cristo. Se antes nós anteriormente vimos que devemos buscar as coisas do alto por causa do pensamento que deve ser renovado, agora somos apontados para a realidade, para o imperativo de matar os valores, tudo que há em nós que é contrário à vontade de Deus, tudo que sai em nossos corações que é contrário à nossa lealdade ao Senhor deve ser mortificado. Nós devemos matar, deixando de morrer por inanição, deixar de alimentar tudo aquilo que há em nós que é contrário à vontade do Senhor. Os nossos amores, as coisas mais valiosas para nós, que são contrários ao nosso amor pelo Senhor, devem ser deixados de lado, para que morram. Paulo não faz uma lista extensiva dessas coisas. Ele não está fazendo uma lista para abranger todos os pecados. Se você olhar a lista que ele apresenta no verso 5, ele não fala de tudo que existe, mas perceba que ele é bastante abrangente nas áreas da vida. Ele fala para aqueles irmãos que eles devem eliminar, por exemplo, prostituição. A palavra aqui original é a palavra porneia, que quer dizer perversão do padrão divino para a sexualidade. Qualquer uma delas. Qualquer uma das perversões. É a relação sexual fora da moldura do casamento. É a promiscuidade, o adultério. Qualquer coisa que é fora do padrão estabelecido pelo Senhor deve ser abandonado. Ser eliminado. Essa é a palavra que ele usa. Eliminado. Eliminar a impureza. A palavra usada para impureza aqui é a ideia de sujo, de contaminado. Tudo aquilo que está contaminado deve ser eliminado. Aquilo que é impróprio para o culto deve ser eliminado.
A paixão lasciva, que é a ideia de um desejo interno provocado por algo externo. O desejo maligno, esse impulso, essa atração para fazer o que é perverso, eliminados. A avareza, que tem a ver com o desejar de forma desenfreada. Um desejo, muitas vezes, para acumular, independente das consequências e a qualquer custo. Eliminados. Paulo diz, meus irmãos, eliminem essas coisas da vida de vocês. Essas coisas estão no coração de vocês e elas devem ser eliminadas. Por quê? Porque tudo isso é idolatria. Às vezes na nossa leitura pode parecer que apenas a avareza é idolatria. A avareza é um tipo de idolatria bem específico, inclusive o próprio Jesus Cristo fala sobre isso, quando ele dá um exemplo, eu creio que não há nada de casual nas Escrituras, tudo é intencional. Ele diz que não dá para servir a Deus e a Mamon. Ele não usou nenhuma outra divindade para ilustrar a oposição ao Senhor. Por quê? Porque ele sabe que desde Gênesis 3, da queda, nós somos materialistas. Por isso que Jesus usou esse exemplo. Jesus usou esse exemplo sem querer. Jesus usou sempre intencionalmente. Mas o que o Paulo está dizendo aqui, não é que só a avareza e a idolatria. Tudo que está nessa lista tem a ver com a idolatria do nosso coração. Com ídolos forjados e moldados em nosso coração. Coisas que estão lá, que nós achamos que vão nos satisfazer. E que não são Deus. Um ídolo é tudo aquilo que é alvo do nosso amor e confiança, que nós acreditamos que vai nos satisfazer, e que não é Deus. E Paulo cita essas áreas todas da vida humana, mostrando que, inclusive, há muita similaridade com os cultos que esses cristãos participaram antes da conversão deles. Os cultos pagãos eram marcados por idolatria, porque eram marcados por, inclusive, imoralidade, que fazia parte da adoração desses deuses e deusas. E Paulo está dizendo, meus irmãos, com uma mente pensando nas coisas do alto, do coração, essas coisas devem ser eliminadas agora. Vocês têm que matar, sacrificar todas essas coisas. Interessante que o apóstolo usa uma linguagem similar em Romanos 8,13, quando ele diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Meus irmãos, o pecado ele é mortificado ou ele nos mata. Não tem uma outra alternativa. Ou nós lutamos com armas espirituais contra o nosso pecado para matá-lo, ou ele nos mata. Não tem paz, não tem trégua nessa batalha. É uma batalha até o final. John Owen dizia que cada pecado não mortificado fará duas coisas. Enfraquecer sua alma, tirando dela o vigor, e obscurecer a alma, deixando-a desprovida de conforto e de paz. O pecado faz isso. E Paulo diz, meus irmãos, eliminar isso. Todo pecado é uma expressão de lealdade do coração. É idolatria, como diz no versículo 5. Por isso é que a ira de Deus vem sobre essas coisas. Quando no verso 6, Paulo diz, e a ira de Deus vem sobre essas coisas, é porque tudo isso é uma expressão externa, visível muitas vezes, do ídolo interno, invisível que é do coração. É por isso que quando escreve a carta aos Efésios, que tem um tema e uma estrutura muito similar à carta aos Colossenses, Paulo vai dizer, no capítulo 5, versos 6 e 7, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, está falando sobre os mesmos temas, os mesmos pecados, os mesmos ídolos do coração, sobre essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles. A ira de Deus, meus irmãos, não vem apenas por cada uma dessas coisas, ou sobre cada uma dessas coisas, porque elas são más. A ira de Deus vem sobre essas coisas, porque elas revelam que algo está sendo amado como só Deus deve ser amado. No Antigo Testamento, Israel, muitas vezes, é denunciado por sua idolatria, e a figura usada é da esposa adúltera. Essa é uma figura muito usada no Antigo Testamento. Chega a ter um profeta, Oséias, cujo tema é todo esse. O povo de Deus trai o seu Deus como um cônjuge adúltero. E como é que esse amor aos outros deuses que Israel tinha no seu coração? Perceba, muitas vezes esses deuses não tinham altares, alguns momentos tinham, é verdade. Especialmente o Reino do Norte como é que Israel
Como é que é visto em Israel esse adultério, essa corrupção do amor a Deus, esse amor de traição por outros deuses? Ele é visto como? Pelas práticas perversas e imorais de Israel. Um povo que nega a justiça aos mais pobres, que pratica atos sexuais pervertidos, que sacrifica os próprios filhos diante dos ídolos, como, por exemplo, sob os reinados de alguns dos piores, melhor dizendo, homens que ele teve. Isso pode ter alguns outros exemplos. Você vai ler, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, em especial, por exemplo, Isaías capítulo 1, a denúncia que Isaías traz, onde Deus chega a dizer pela boca do profeta para o seu povo: parem de fazer cultos a mim, porque o culto de vocês está me deixando enjoado, enojado. E a descrição do porquê isso está acontecendo é pelas práticas deles. O que isso nos mostra, assim como essa expressões que Paulo usa aqui, é que esses ídolos, nosso coração, esses amores corrompidos, um amor de traição em relação ao nosso Deus, se expressa nessas coisas. Por isso, a raiz dos nossos pecados não está apenas no comportamento. O comportamento é uma expressão daquilo que está lá dentro. Um ídolo. Tiago, irmão do Senhor, na sua carta no Novo Testamento, vai dizer assim no capítulo 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós cristãos estamos em luta constante, meus irmãos, entre dois amores. Há dois amores em disputa no nosso coração. Amores que levam a práticas muito diferentes. Mas a boa notícia é que o mesmo poder presente na ressurreição de Jesus Cristo está agindo ainda hoje em nós, para que possamos eliminar, mortificar essas coisas. É por isso que Paulo diz aos Filipenses, mesmo, dizendo, de forma encorajadora, que Deus opera tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, para encorajar aqueles irmãos. São dois caminhos distintos. Perceba que no versículo 7, Paulo usou a linguagem de caminho, uma outra figura de linguagem vai dizer: vocês andavam nesse caminho, não devem andar mais. O caminho do ímpio, o caminho da incredulidade, da imoralidade, é seguir essas práticas, porque o coração está tomado de amor por si mesmo. O cristão deve ter um coração tomado pelo amor de Deus e a Deus. E para crescer nisso, ele precisa abandonar essas lealdades falsas. Quando nós pecamos, pensando em termos práticos, nós estamos dando vazão para os nossos atos, meus irmãos, a coisas que dominam o nosso coração. Quando há um pecado de imoralidade sexual, o que está sendo expresso ali é que aquele irmão, aquela irmã, estou pensando em cristãos, é claro, de alguma maneira ele acha que na área da sexualidade ele encontrará a satisfação que ele deveria encontrar em Deus. Como desviou-se desse caminho, está andando nessa antiga prática, o ídolo está sendo alimentado, acha que vai encontrar satisfação, inclusive corrompendo a vontade de Deus. Quando alguém sacrifica tudo e todos para acumular dinheiro, inclusive às vezes sacrifica a própria família, o que ele está expressando é que ele está buscando encontrar satisfação, que só Deus pode trazer para ele, nisso. É nisso. É isso que está acontecendo. Nós tratamos e denunciamos o comportamento errado. Paulo faz uma lista para exemplificar. Mas não podemos esquecer que o problema está no coração. O problema está no coração. Quem é o Senhor desse coração? Aonde se busca satisfação? Sempre, sempre, a tentação humana, desde a primeira tentação que existiu na face da terra, por nossos primeiros pais. Lembre-se que Adão e Eva foram tentados se vocês comerem, serão como deuses. A ideia de vocês vão encontrar satisfação, o preenchimento, a autonomia, e isso vai ser suficiente. Esse é o engano da tentação. Pode dizer para aqueles irmãos, meus irmãos, tendo sido ressuscitados, tendo uma mente submissa a Cristo, que pensa as coisas do alto, elimine essas coisas do coração de vocês. Lutem contra essas falsas lealdades. Parem de amar ídolos fabricados por nossos interesses, para que o amor a Deus possa ser expresso na nossa maneira de viver. Nós não fazemos só o que é certo porque está numa lista, mas porque nós amamos ao Senhor. A nossa lealdade a Ele é mais preciosa que qualquer outra coisa.
E então, Paulo continua para concluir esse trecho. Ele falou da mente, falou do coração, falou dos pensamentos e dos amores. Então ele fala dos resultados de pensamento e amores. Quando os pensamentos e os amores se casam ou caminham juntos, eles resultam em comportamento. Os versos 8 a 11 falam mais dessa área da vida cristã. A partir do versículo 8, ele vai dizer: mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Na primeira lista, Paulo fala muito mais de coisas que são internas, os amores. Nessa segunda lista, que ele aparece a partir do versículo 8, ele vai falar das visões externas disso. Como se manifesta e também precisa ser deixado para trás. Interessante porque, inclusive, ele usa uma linguagem de despojar ou despir-se dessas coisas, mostrando que essas coisas são externas, elas são a manifestação do que está no coração. Mas antes disso, ele usa no versículo 8 a ideia de mas, em algumas traduções agora porém, indicando uma mudança, um contraste, que é da direção. Antes vocês andavam nesse caminho, versículo 7 falou sobre isso, né? Vocês andavam nesse caminho. Qual o caminho? O caminho do pecado, versículo 5. Que colocava vocês debaixo da ira de Deus, versículo 6. Mas agora vocês devem deixar esse caminho para trás e em outra direção. Há um contraste a partir do versículo 8. Meus irmãos, a fé cristã, ela não é um movimento de moralidade ou de mudança de comportamento apenas, não é. Mas o evangelho transforma a natureza. E o nosso comportamento precisa acompanhar a natureza. Um leão, não é minha área, não é biologia, tá? Mas isso é conhecimento simples. Um leão, ele não é carnívoro porque come carne. Como assim, pastor? Ele é carnívoro porque isso é a natureza dele comer carne. Comer carne é a expressão da sua natureza. Se for possível mudar a natureza do leão, ele mudará a dieta dele. Mas tem que mudar a natureza dele. Porque a natureza dele é comer carne. Então, comer carne é uma expressão externa, é a prática pela sua natureza. Paulo está falando sobre natureza mudada até agora. Os primeiros 2 capítulos ele fala como essa natureza foi mudada, a que preço. Cristo morreu para salvar pecadores. Cristo morreu e nos transformou, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, no capítulo 3. Já que a nossa natureza foi mudada, o que se espera agora é que o nosso comportamento acompanhe a nossa natureza e siga a mesma direção. E novamente ele apresenta, como eu disse, uma lista. Essa agora, uma lista muito mais externa. Ele fala sobre ira. A palavra usada para ira aqui é interessante porque a ideia de fogo. Ideia de fogo, algo flamejante, aquela ira que vem de dentro. Ira, indignação, que seria uma explosão dessa ira, já uma manifestação dela. Maldade, maledicência, que é literalmente blasfêmia, ou maldizer, difamar. Uma linguagem obscena, de uma fala suja. A mentira. Paulo mostra então nessa lista, que também não é exaustiva, ele está falando de tudo. Vamos mostrar assim, esses comportamentos estão ligados àqueles ídolos, estão ligados à nossa velha natureza, o caminho que nós andávamos antes. Interessante porque os falsos mestres em Colossos também falavam de comportamento, só que eles rastreavam o problema para outro lugar, para dar outra solução. Estão dizendo, sim, o comportamento deve nos ocupar, mas por que nós fazemos isso? Por causa dessa velha natureza, onde nós andávamos, onde estávamos antes, e nós fomos libertos de tudo isso porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos para Ele. Interessante porque essas atitudes externas, aqui manifestas por Paulo, quase todas elas se expressam muito mais pelos lábios. Você percebeu isso? Ele fala de maledicência, de linguagem obscena, fala de mentira, mas mesmo a ira e a indignação muitas vezes se manifesta pela boca, pelo que nós falamos. E é interessante então porque creio que Davi pode nos ensinar a fazer uma oração para conter essas coisas. O Salmo 141, versículo 3, é uma sugestão para todos nós, quando Davi diz, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios.
Nossa boca, nossos lábios, muitas vezes, são um canal para externar coisas que estão lá no nosso coração, que vão desembocar depois, não só nas nossas falas, mas nas nossas ações que seguirão tais falas. Por isso, eu digo, Senhor, nós precisamos abandonar isso. Põe guarda na minha boca. Põe guarda no meu comportamento. Novamente, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, vai dizer: quando Jeová guarda a cidade, ela é bem guardada. Quando o Senhor se torna o guarda dos lábios, o homem inteiro está bem protegido. O homem inteiro está bem protegido. Esses elementos do versículo 8, essa lista de comportamento, essas ações, essas palavras, devem ser removidos como uma roupa velha. É por isso que Paulo diz, olha, despojar-se disso, despir-se disso, como uma roupa velha. Porque esse comportamento, eles servem como uma espécie de uniforme. O uniforme do nosso antigo exército. O uniforme do exército dos inimigos do Deus vivo. Mas agora, nós vestimos um emblema novo. Nós vestimos o uniforme de um novo exército, o exército do Senhor. Inclusive, no versículo 12 em diante, ele vai falar sobre essas novas vestes. Que emblema nós carregamos agora? Quais são as cores do novo exército que nós fomos alinhados agora? Temos que abandonar essas coisas. Tiago usa uma expressão similar no capítulo 1, versículo 21 e 22 da sua carta. Portanto, despojando-se, a ideia de tirar as peças de uma armadura. Despojando-se toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Uma mente que pensa as coisas do alto, que pela palavra de Deus está sendo cativa, a cada dia está sendo tomada pelo Senhor para enxergar as coisas, ver o mundo como Deus estabeleceu. Um coração que ama o Senhor e luta contra as falsas lealdades que lá estão ainda, para que essas paixões erradas, idolatrias não lhe controlem mais. Resulta então num comportamento que honra o Senhor, que honra o Salvador. É por isso que esses imperativos, essas ordens dadas pelo Senhor, elas nascem da graça de Deus. A graça de Deus é o solo onde essas ações, essas práticas, elas desencadeiam a partir desse solo da graça do Senhor. E então no versículo 11 ele vai concluir esse argumento, antes de seguir adiante, mostrando que, inclusive, tudo o que ele ensinou agora afeta todos os homens, todas as etnias, todas as classes sociais. Não há distinção entre os homens. Primeiro, creio eu, ele está combatendo qualquer visão elitista. Os falsos mestres normalmente propõem uma espécie de elite espiritual. Nada de novo debaixo do sol, meus irmãos. Quando você vê na internet, na televisão, alguém se exaltando acima dos outros, dizendo que isso é evangelho, está fazendo exatamente o que esse falso mestre fazia. Paulo vai dizer, olha, não tem grego, não tem bárbaro, não tem judeu, não tem nada aqui. Não importa se é homem, se é mulher, todos precisam não só conhecer a graça do evangelho, anunciado nos versos capítulos anteriores, como buscar praticar, viver de acordo com esse evangelho que está propondo. Mas creio também que há aqui um argumento que é forte para ser aplicado em nossos dias, como sempre foi na história do cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Paulo mostra que se todos foram criados à imagem de Deus, todos são a imagem dele, e todos têm a mesma necessidade, porque todos são pecadores, igualmente necessitam de um Salvador, não há então distinção. Esse verso, dentro do seu contexto, assim como outros textos da palavra de Deus, eles atacam, combatem tanto o pecado, por exemplo, do racismo, como o pecado de qualquer vingança, seja por justificativa, inclusive justificativa racial ou étnica. Por quê? Porque Paulo diz, não tem mais distinção. Não tem mais. Ele diz, nesse caso, versículo 11, nesse caso, ou seja, no que eu estou falando a partir disso, com base nisso, não tem mais grego, não tem mais judeu. Nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Essa é a convicção cristã, que todos os homens na face da terra foram feitos à imagem de Deus, por isso tem dignidade e valor por a imagem de Deus, só que igualmente todos os homens na face da terra se afastaram do Senhor e precisam ouvir essa mensagem que é o Evangelho, passado de pecado, todos precisam do mesmo Salvador e ser transformado pelo mesmo Evangelho para que possam viver de forma
concordante com esse evangelho. Os imperativos do Novo Testamento, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, em especial no Novo Testamento, que devemos fazer como cristão, esse buscai, eliminai, vivei, andai, eles requerem sim a nossa dedicação. Quem disser que a fé cristã não tem nada com esforço, está dizendo parte apenas da verdade. A fé cristã não é um chamado para esforçar-se para salvar-se, porque mortos não podem construir pontes para a vida. Mas a fé cristã é o anúncio de que a vida veio, a luz veio, o Salvador veio, ele construiu tal ponte. Mas nós agora somos chamados à dedicação, sim. A vida cristã é uma vida de dedicação e esforço, já que vivificados pelo Espírito, ou seja, não estamos mais mortos, somos chamados a viver concordante com essa obra realizada em nós. É por isso que Paulo, por exemplo, escreve a Timóteo, na primeira carta, e diz para Timóteo: Timóteo, exercita-te na piedade. Exercita de maneira que as pessoas vejam o teu progresso, seja diligente. O cristão, aquele que nasceu de novo, cada um deles, nós precisamos ser diligentes em nosso desejo, esforço e dedicação para respondermos à obra realizada pelo Senhor em nós. O soberano Deus, pelo seu Espírito, soprou vida imerecida, graça sobre nós. E agora ele nos chama a seguir os seus caminhos. Interessante porque isso aparece nas Escrituras em todo momento. Um dos exemplos é, famoso inclusive exemplo, do livro de Êxodo. Talvez você tenha ouvido em alguns lugares. O livro de Êxodo, ele é uma espécie de, é uma narrativa histórica, uma espécie de ilustração do Evangelho. Os hebreus são libertos do Egito. E o livro, a lei é dada aos hebreus no livro de Êxodo. Começa a ser dada, não é verdade? Mas qual é a ordem que essas coisas acontecem? Você parou para pensar nisso? Deus não mandou Moisés ao povo dizendo: eu vou dar para você a lei primeiro. Se vocês obedecerem a lei por alguns anos, então eu liberto vocês do Egito de Faraó. Não. Deus libertou do Egito de Faraó. Falou: agora que eu libertei vocês, aqui está a minha lei, vivam de acordo com ela. Aqui está os meus mandamentos, os meus preceitos, vivam nesse caminho. Esse é o caminho para trilhar. Paulo estava dizendo: meus irmãos, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Se a nossa mente pensar as coisas do alto, o nosso coração, tudo que está contra Cristo for mortificado, nós vamos viver de maneira a agradar ao Senhor. Fomos já libertos, agora vivamos segundo os seus preceitos. Vivamos segundo o que Ele nos ensina. A supremacia de Cristo, meus irmãos, ela precisa ser demonstrada pelo nosso procedimento, pela maneira que nós vivemos. Nós queremos dizer e afirmar que Cristo é superior, supremo e suficiente. A nossa vida, o que nós cremos e fazemos, deve ratificar essa mensagem. Porque, meus irmãos, há pouco proveito em cristãos que se declaram e acreditam na verdadeira fé, acreditam em Cristo, e que, na verdade, vivem exatamente como aqueles que não creem, como aqueles que não foram mortos e ressuscitados com Cristo e em Cristo. Há pouco proveito, se é que há algum, nesse tipo de vida cristã. Interessante lembrar que aqueles ouvintes, eles estavam ouvindo, nesse aspecto, algo que era inovador, que o cristianismo trouxe. Só o cristianismo trouxe isso. No paganismo do primeiro século, assim como no paganismo pós-moderno, não havia qualquer relação entre culto, entre vida de adoração e vida cotidiana. Alguém podia chegar, por exemplo, num templo pagão, oferecer suas ofertas, oferecer os seus rituais e depois sair e viver como bem queria. Não tinha qualquer conexão uma coisa com a outra. Não exigia-se nenhum comportamento, nenhuma mudança, nenhuma transformação. Você trouxe a oferta dos deuses, é isso que importa. Viva como você quiser. Mas não, a fé cristã, ouça isso, um comentário de Warren Wiersbe, a fé cristã trouxe um conceito completamente novo para a cidade pagã. O que nós cremos tem uma conexão muito direta com o nosso comportamento. Afinal, a fé em Cristo significa estar unido a Cristo, e se compartilhamos sua vida, devemos seguir o seu exemplo. Ele não pode viver em nós por seu Espírito e permitir que vivamos em pecado.
A fé cristã ensinou algo que é único no mundo antigo e também distintivo atual. Não basta oferecer os rituais de culto se a vida não é consagrada para viver para o Senhor. É muito mais do que apenas uma reunião semanal e certas palavras ditas e cantadas. É mais do que isso. Começa com a palavra do Senhor, mas que ela penetra, permeia e transforma todas as coisas. A boa notícia para nós é que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando isso, os apóstolos estavam ensinando isso, mas em toda a palavra, o Senhor Deus já havia revelado que é essa realidade. Quando o Senhor falou a Ezequiel e por meio de Ezequiel para um povo que era o povo da aliança, mas estava muito longe do Senhor. Talvez você conheça esse texto, que é Ezequiel 11, onde o Senhor fala sobre dar um coração frente ao povo. Queria sua atenção apenas para um detalhe, em 2 versos desse capítulo 11 que nós vamos encerrar. Ezequiel 11, 19 e 20. Ouça, por gentileza. Dar-lhes-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Olha a finalidade, versículo 20. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eles serão o seu Deus. O Senhor prometeu a Israel: eu vou mudar o coração de vocês para que vocês então andem segundo os meus preceitos e estatutos. Jesus Cristo ensinou essa verdade no seu ministério porque ele é a encarnação da verdade. E agora os apóstolos, o apóstolo Paulo em especial está dizendo: o Senhor já deu o coração novo, então agora ande nesses preceitos. Submeta sua mente a ele, pela palavra de Deus. Vasculhe o seu coração e tudo aquilo que é contrário ao Senhor, lealdade falsa, abandone. Deixe para trás, mortifique. E então tenha um comportamento, uma vida que honre o Senhor que lhe salvou. Vamos orar? Pai bendito, te damos graças, Senhor, porque nos encontramos perante a Tua palavra viva e eficaz, dada pelo Teu Espírito a nós. Senhor, pedimos que, apesar de nossas limitações, tanto em falar como em ouvir, a palavra do Senhor tenha sido clara à nossa mente e coração. Senhor, há pensamentos na nossa mente que governam o que nós fazemos, ó Pai, que precisam ser trocados, transformados. Ó Pai, usa, Senhor, nós pedimos a Tua palavra para cultivar em nossa mente aquilo que é a verdade. Dá-nos, Senhor, um pensamento cuja fonte é Cristo ressurreto no trono, Senhor. Para que vejamos o mundo como o Senhor estabeleceu segundo a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, lentes adequadas, segundo, ó Pai, uma mente cativa a Cristo. Senhor, subjuga em nosso coração a velha natureza que ainda está em nós, em luta contra a nova natureza que o Senhor nos deu, para de maneira, Senhor, que possamos ter a percepção e consciência, muitas vezes de lealdades falsas que ainda estão em nosso coração. Senhor, nós reconhecemos, pedimos perdão, porque nós amamos coisas no lugar do Senhor que não deveríamos amar. Senhor, nos livra desses ídolos, ó Pai, e toma nosso coração por completo, Senhor, por meio de Cristo. Para que então, ó Pai, o nosso comportamento, a nossa forma de viver, possa honrar o nosso Senhor e glorificar o Teu nome. Para que possamos, ó Pai, mudar aquilo que fazemos, começando pelo que cremos e amamos. Que tudo seja para Cristo, que é suficiente para nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.
te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.